chego dando like, é o novo slogan deste canal, porque aqui você sabe que pode chegar, já curtiu o vídeo, porque o conteúdo é bom, o conteúdo é de valor. Se ainda não me conhece, muito prazer, sou a G Correia, professora de costura criativa e estou aqui toda semana neste canal, como eu disse, trazendo conteúdo de valor para vocês. Então, além de curtir o vídeo, já chega se inscrevendo também, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Na aula de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer essa peça que foi pedida lá no meu Instagram. Já aproveita, já segue também no meu Instagram, que é essa shoulder bag de plástico que vocês queriam, nesse plástico cristal. Vocês vão ver aí no início do vídeo que eu comecei fazendo com o plástico cristal holográfico. Mas chegou um certo ponto do vídeo que eu vi, na hora de fechar aqui, de colocar o canal de zíper no espelho, eu percebi que estava machucando a minha peça aqui nos cantinhos, estava fazendo algumas ranhuras e não ia ficar legal na hora de virar. Então eu resolvi trocar o material, troquei o plástico holográfico pelo plástico cristal ponto .40. Vocês sabem que eu sou sincera com vocês. Então, se eu não gostei, se eu achei que não ia ficar bom, eu também não ia passar isso pra vocês, não ia fingir que estava tudo bem, quando no final das contas não ia ficar legal, porque a intenção é que vocês façam e que fique um trabalho perfeito, bonito. Por isso, eu troquei e fiz então com o cristal ponto .40, esse plástico aqui transparente. Mas o passo a passo é o mesmo, não muda nada. Tá? É uma peça que fica um custo muito bom, porque ela não tem forro, como vocês podem ver, ela é simplesmente acabada no viés. Aqui só usa essa parte aqui de sintético, então é bem pouquinho, você pode usar aí um restinho que tenha no seu ateliê. A alça também aqui um detalhezinho. Então olha só, todos esses materiais já sabe, tem lá no site, vou deixar aqui pra vocês o site. E fica uma peça muito barata, muito em conta e muito linda, muito graciosa. Portanto, vamos agora, já neste momento, para o passo a passo dessa lindeza aqui. Vamos começar fazendo o bolso da frente. Esse daqui é um sintético Dexter 04 na cor rosa. Peguei uma tira de alça. Essa alça aqui ela tem 3 centímetros, alça Candy Colors. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um isqueiro e eu vou queimar as pontinhas dela. Queima bem mesmo, tá? Dos dois lados. Esse aqui eu já até deixei queimadinho. Como vocês podem ver, vou aproximar aqui, ele fica até fica durinho, ó, porque derrete a fibra e aí ele fica assim, ó, durinho, e é assim que tem que ficar. E aí eu vou colocar esse detalhe aqui na frente, você escolhe, pode colocar no meio, na lateral, pode não colocar nada também, pode fazer uma telacê aqui na frente, enfim, pode colocar um tecido estampado, vocês que decidem. Eu vou colocar aqui na lateral e vou passar uma costura de cada lado aqui, ó. Só que eu vou deixar essa ponta alinhadinha com o meu corte aqui. Depois vocês vão entender o porquê. Então, eu vou alinhar nesse corte aqui. Aqui pode sobrar, aqui embaixo pode sobrar, não tem problema. Mas aqui em cima, eu quero que fique bem alinhado aqui com o corte. Eu tô colocando, olha só, na largura, que é a parte maior, que tem 19. Esse espelhinho aqui, esse bolso, ele tem 17,5 por 19. Então, eu vou colocar, ó, vou posicionar no 19 e vou colocar aqui, ó, nessa altura de 17,5. Aqui, se você quiser colocar uma fita dupla face para colar essa faixinha, para ela ficar retinha, tudo bem. Eu vou fazer direto. E aí, eu passo a costura aqui na beiradinha da minha faixinha. Eu estou usando a linha de poliamida, número 60, na cor branca. Aqui é aquilo que eu falei pra vocês, tá vendo? Eu coloquei ela bem alinhadinha aqui com o corte. E vou passar agora a costura do outro lado. Costurei. Agora eu vou fazer uma dobra aqui de 1 centímetro, 1,5 centímetros mais ou menos. Vou dobrar. Se você quiser dobrar 2 vezes, pode, mas vai ficar grosseiro, vai ficar um acúmulo de camadas. Então, eu vou dobrar uma vez só. E eu vou encaixar esse bagum aqui dentro, ó. Vou encaixar esse bagum nesta dobrinha. Esse bagum aqui que eu tô usando pra forro, que é esse plástico. O bagum tá virado aqui, ó, pra cima. Esse aqui é o lado direito dele. Eu vou encaixar ele aqui, porque eu quero que esse acabamento fique no corte a fio mesmo, desse jeito que tá. Então, eu vou dobrar, encaixei o bagum aqui dentro, vou virar e vou passar a costura aqui, ó.
Então, eu já posicionei, dobrei, dobra aqui direitinho, encaixa o bagulho aqui dentro e a gente passa a nossa costura aqui. Olha só, bem retinha, a linha tudo bonitinho, vem passando aqui a costura. Olha só como é que ficou. Eu vou passar outra, tá? Eu quero que fique com duas costurinhas aqui, que eu acho que vai ficar mais bonitinho. E aqui atrás ficou assim, tá? Aqui a gente dá esse acabamento mesmo aqui no... Pra não acumular muita coisa aqui embaixo, que vai ficar grosseirão. Então, a gente faz assim. Depois corta os fiozinhos e tal. E eu vou passar uma outra costura aqui embaixo. Ficou assim, então. Passei duas costuras. Já coloquei a minha etiqueta aqui embaixo, sem pegar o forro. E eu vou fechar essa lateral aqui só pra facilitar na hora que a gente for colocar isso aqui no espelho. Então, ó, passo aqui uma costura só pra segurar o forro no principal. Só isso que eu vou fazer. Ficou assim, passei aquela costurinha aqui na beiradinha, refilei, tirei o excesso, ficou desta forma. Agora, eu vou pegar o meu espelho, eu arredondei os cantinhos com o cone de linha, do jeito que a gente já tá acostumado a fazer. Se você tiver a régua de canto, pode fazer a curvinha, não importa a medida dessa curva, se você vai fazer muito grande, muito pequena, não tem problema, porque a gente sempre confere o canal de zíper e fole, então não tem problema se der alguma diferença de alguns centímetros, mas só para vocês saberem, usei o cone de linha e arredondei as 4 pontas. Achei o meio em cima e embaixo e achei o meio aqui também. A gente coloca ponta com ponta e faz o piquezinho. E agora eu vou posicionar esse bolso na altura que eu quiser. Se eu quiser ele um pouquinho mais aqui embaixo, um pouquinho mais em cima, só tomem cuidado se vocês já tiverem colocado a etiqueta. Aí não tem como vocês descerem muito, porque senão vai ficar fora a etiqueta. Então, eu vou colocar aqui meio com meio, meio com meio. Vou virar, por ser plástico, eu vou costurar deste lado, porque daí eu consigo ver certinho aonde que eu tô costurando na beiradinha. Então, eu vou colocar aqui meio com meio e vou passar a costura nesta borda. Eu gosto de começar costurando essa parte de baixo, bem onde tá aqui o piquezinho do meio, porque daí eu tenho certeza de que não vai deslocar. Por ser plástico, às vezes ele escorrega. Então, eu gosto de começar costurando do meio para as beiradas. Então, ó, passo aqui a costura, depois eu passo lá do outro lado e eu vou refilar, que é o quê? Tirar, ó, fiz aqui, costurei, depois eu venho e passo a tesoura aqui, ó, para tirar essa beirada aqui que ficou. Vou passar a costura deste lado e refilar. Já refilado, costurado, ficou assim o nosso bolsinho. Não se esqueçam que sempre que vocês passarem a tesoura aonde tem a alça, vocês selem novamente com o isqueiro, ó. Sempre sela, porque essa alça ela também desfia. Então, passa aqui, sela, bem bonitinho, cuidado só para não queimar o sintético, depois corta todos os fiozinhos. Agora, nós vamos colocar ao vivo, aproveitando esse piquezinho aqui de baixo do meio. Nós vamos pegar aqui uma tirinha do sintético, essa tirinha aqui tem 4 centímetros, só confirmar aqui, sim, ela tem 4 centímetros. Eu vou colocar ela aqui no meio, ó, você pode fazer assim, você pode dobrar ela aqui, tá vendo que foi uma marquinha de meio? Aí, você coloca ela aqui, ó, meio com meio, vou começar a passar uma costura aqui na pontinha dela, ó, passo aqui a costura até chegar no meio, pego o meu vivo, esse aqui é um vivo plástico, se quiser encapar vivo também pode, mas esse daqui eu acho que combina bem. É uma peça que é feita praticamente de plástico, então eu acho que o vivo plástico fica legal aqui. E eu vou costurar esse vivo aqui. Eu sempre falo pra vocês que vivo, como tudo nessa vida, é treino. Eu passo a costura no meio dessa parte que é achatada, nem na pontinha e nem aqui junto com o nosso caninho. Então, eu passo aqui no meio. Eu uso esse calcador aqui, ó, que é um calcador de metal, tá? Pra zíper. Ele não é de teflon.
mas ele dificilmente gruda. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, usa aí o calcador de Teflon. Mas vocês estão vendo que eu tô costurando aqui normal, tranquilamente. E eu gosto muito dele por isso. Eu acabo fazendo sempre a peça toda somente com ele. Só quando eu vou fazer matelassê, assim que daí eu coloco aquele calcador tradicional mesmo, aquele que tem as duas partes. Mas este daqui eu uso para fazer praticamente as minhas peças inteiras, para não precisar ficar trocando. Não uso aquele calcador de vivo, eu tenho, mas não me adaptei. Então eu venho, olha só. E já foi, chegou aqui, corto esse vivo, cortei, abaixo aqui o meu acabamento, ó, coloco aqui embaixo do calcador e venho passando ele aqui, ó. Olha só. E pronto. Meu vivo está aplicado, já com acabamento, tira aqui o excesso. Está prontinho o nosso espelho da frente, essa sugestão que eu dei pra vocês, de colocar uma alcinha aqui na lateral, coloca a etiqueta aqui embaixo. E o espelho de trás é mais simples ainda, porque é só você cortar o plástico cristal, achar os meios e colocar o vivo em volta. Então, nós temos aqui, ó, os dois espelhos prontinho. Agora, nós vamos fazer o canal de zíper e folha. Para o canal de zíper, olha só, eu vou usar um zíper transparente, esse zíper de plástico aqui. Mas se você não tiver, pode usar o zíper normal mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou usar uma tirinha do sintético para dar o acabamento aqui, pra gente poder colocar esse zíper. Então, eu cortei aqui com 2,5 centímetros, mas acho melhor vocês cortarem com 3, vai ficar mais tranquilo para vocês costurarem. Vou colocar aqui, ó, direito com direito, então, ó, coloco direito para baixo e direito para cima, vai ficar assim. Vou passar uma costura aqui na beiradinha, para depois a gente poder virar isso daqui. Por isso que eu falei pra vocês que é melhor cortarem com 3 centímetros, vai ficar mais tranquilo pra vocês fazerem esse virado. Então, eu vou passar uma costura aqui na beiradinha. Costurei aqui na beiradinha, como vocês podem ver, tá bem na beiradinha mesmo. Aí, eu vou virar isso daqui, vou virar, vou vincar bem aqui, de modo com que essa parte aqui, ela fique, ó, um pouquinho, ó, bem pequenininha, e ela fica aqui, ó, bem em cima da onde eu vou passar a costura. Ela não pode ficar pra cá. Vocês entendem? Ó, não posso dobrar assim, eu tenho que dobrar de modo que ela cubra um pouquinho essa costura e que eu passe a costura aqui e vá pegar também a parte de baixo. E aí, eu já vou também encaixar esse zíper aqui, vou costurar todo mundo junto. Então, se vocês quiserem até passar uma cola aqui, pra quem não tem prática, se quiser colocar uma fita dupla face, coloca uma fitinha dupla face aqui, dobra, cola tudo isso daqui e depois encaixa o zíper. Eu vou colar pra mostrar pra vocês. Tá aqui a fita dupla face na beiradinha do meu sintético, vou tirar aqui. Deixa eu só apertar bem essa fita, que ela tá meio que soltando, peraí. Só apertar bem, pronto. Aí, agora, eu vou virar, ó, vinquei bem aqui, vinca bem, e eu vou dobrar aonde eu quero, que é cobrindo essa costura aqui de trás. Vocês estão vendo, ó? Escondeu aqui a costura, aqui, ó. Então, eu vou dobrar isso aqui tudinho. Olha só. Vou dobrar e vamos colando. E depois a gente vai encaixar o zíper aqui. Tudo coladinho. Vejam só como que ficou aqui atrás. Tampou todinha a minha costura aqui atrás. Agora, eu vou pegar o zíper e eu vou colocar ele aqui na mesma linha que tá aqui a minha dobra, ó, na mesma linha. E vou passar a minha costura aqui, rebatendo esse acabamento aqui que eu fiz. Já encaixei aqui no lugar certinho que eu preciso e agora eu vou passando a costura com muita calma. Levanto aqui, ó, alinho certinho o meu zíper com aquele acabamento. Se sair do lugar, levanta de novo, ó, segura e vem passando a costura aqui. Levanta de novo, alinha,
passa a costura. Eu tô costurando essa bolsa inteirinha no ponto 4,5. Eu não mexi, eu não diminuí nada, porque ela é praticamente toda de plástico, então plástico a gente costura no ponto grande, né? A gente não pode fazer aquele ponto apertadinho, porque senão você picota todinho o seu plástico e ele vai destacar. Igual aquelas cartas, sabe, que a gente recebe de banco, que tem aquela lateral para destacar? É isso que vai acontecer com o seu plástico se você costurar com um ponto muito pequenininho. Olha só. É com calma mesmo que a gente faz, para que a gente passe a costura de uma vez só, já que a gente tá furando este material. Olha como que ficou. Aqui atrás ficou certinho, aonde eu precisava, pegou meu zíper todinho. Ele tá, ó, bem alinhado, ficou bem certinho. E aqui também. Agora, vou passar o meu cursor. Passei o meu cursor. Aqui um cursor lindinho de florzinha para combinar. Vou pegar a minha tira do fole. É muito simples esse canal, porque não tem forro, não tem nada. Vou pegar aqui o meu fole, vou colocar aqui, alinhar com a... onde termina aqui meu canal. Vou passar a costura aqui. Bem tranquilo. Agora eu vou tirar esse excesso aqui. E aí a gente precisa rebater da mesma forma que a gente faz com um canal normal. Só que o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um acabamentinho aqui. Um viés, olha só, do meu sintético. Vou colocar aqui na beiradinha aqui, aonde eu passei a minha costura. Fiz aqui um acabamento na beiradinha da onde eu tinha passado a costura. Agora eu vou abrir isso daqui e aí sim eu vou rebater, porque daí eu fico com um acabamento aqui, ó, mais bonitinho, com o meu sintético mesmo. Agora sim eu abro e vou rebater aqui. E vamos rebater aqui, vem com cautela, porque tá grosso, né? Temos umas camadas aqui. Retrocesso no final, lá no começo também. E rebatemos aqui esse lado e ficou com o acabamento. Depois tiramos todos os fiozinhos. Veja como fica bem melhor do que a gente deixar direto no corte do plástico neste caso, porque vai ter o zíper, então a gente tem que dar um acabamentinho aqui nessa ponta de zíper. E agora nós vamos fazer o tirante da alça para colocar aqui. Por que eu não coloquei esse tirante neste lugar aqui, que é o que a gente costuma colocar? Porque ia ficar muito grosso, muitas camadas, e não ia dar para costurar numa máquina industrial comum ou numa máquina doméstica. Talvez só numa transporte duplo. Como não é a maioria das pessoas que tem, inclusive eu não tenho uma de transporte duplo, então eu tenho que adaptar. E eu vou colocar o tirante aqui, ó, só para pegar somente no plástico. Então eu vou colocar ele um pouquinho abaixo da onde tá o nosso rebatido aqui. Então, eu vou separar este daqui. Peguei, olha só, 2 pedacinhos do meu sintético. Ele tem 6 por 8. Risquei aqui no meio, na largura de 6 centímetros, eu risquei no meio e passei a cola de contato. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar até o meinho aqui. Ó, dobro. E dobro aqui. Se quiser, pode fazer aquele cortezinho na diagonal, nas pontinhas, que eu já ensinei isso daqui, ó. Tira um pedacinho de cada lateral pra gente poder virar isso aqui pro meio, pra não ficar, às vezes, aquelas beiradinhas pra fora, ó. Daí aqui, a gente puxa um pouquinho aqui pra dentro, ó. Puxa um pouquinho pra dentro. Vocês estão vendo que ficou um pouquinho pra dentro? É pra não ficar essas pontas pra fora. E aí, ó, vai ficar assim. Dobra. Esse aqui é o nosso tirante. E eu peguei um retângulo, porque eu não vou colocar mosquetão. É uma shoulder bag. Shoulder bag a gente não usa alça de mão, então não tem por que colocar mosquetão.
São coisas que a gente tem que pensar para não ficar gastando ferragem à toa. Não tem necessidade nenhuma de você colocar mosquetão numa bolsa que a alça você não vai poder tirar. Então, para que colocar mosquetão? Coloca somente o retângulo ou, se preferir, a meia argola. E eu não vou costurar, eu vou colocar com rebite aqui. Eu coloquei um pedacinho de fita dupla face aqui dentro, só para ficar mais certinho, para não ficar abrindo na hora que eu for fazer o furo para colocar o rebite. Você pode costurar também, não tem problema nenhum. É que eu não quero que fique aparecendo a costura aqui no avesso, porque essa parte não vai ter forro. Por isso que eu vou colocar o rebite duplo. Mas você pode costurar também. Ou se quiser também costurar só essa partezinha assim solta, só para dar acabamento, também pode. Mas eu gosto do acabamento do rebite. Claro que quando a gente vai fazer uma bolsa que você vai carregar muito peso, você não pode contar somente com o rebite. Você tem que passar a costura para essa alça poder aguentar. Só que essa daqui é uma bolsinha pequenininha, é uma bolsa que não vai servir para carregar muito peso. Então, somente o rebite vai dar conta neste caso, certo? Agora, se você achar que vai conseguir colocar muito peso nessa bolsa aqui, então eu aconselho você a costurar sim esse tirante no fole, certo? Mas eu não vou fazer, eu vou fazer somente com 2 rebites aqui. Coloquei o tirante, os rebites, ficou assim, ó, rebite duplo, certo? Agora, do outro lado, eu só vou colocar depois que eu conferir as medidas. Então, vou pegar aqui o meu espelho e nós vamos clipar aqui, ó, direito com direito, ó, direito com direito, e a parte do zíper fica em contato com o espelho da frente. Vou começar a clipar aqui essa volta pra gente ver o que a gente precisa tirar de excesso aqui do fole. Clipei aqui o meu espelho, olha só, eu clipei. Prestem atenção agora numa coisa que eu vou falar pra vocês. Esse tipo de peça, esse tipo de bolsa, o que acontece? A gente não pode nunca deixar um canal de zíper maior do que o fole, porque a gente vai colocar alça. E essa alça, ela não pode ficar abaixo do centro aqui da altura do meu espelho, porque senão a hora que eu for segurar essa bolsa, ela vai virar para baixo. Então, é muito importante que vocês se atentem a isso. Neste caso aqui, eu vou tirar o excesso do zíper e não do fole, até porque não tenho nada nesse canal aqui de zíper que me impeça de tirar. Ele não tem alça, ele não tem nada, então eu posso sim tirar o excesso pelo canal de zíper. Vou deixar o fole do tamanho que tá e vou tirar aqui esse excesso. Então, aonde eles se encontram, o que acontece? Eu faço uma marca, deixo aqui uma margem para a minha costura. Então, eu vou fazer uma marca, olha só, aqui, ó, eles se encontram aqui, eu vou fazer um piquezinho aqui. Vou até marcar com a caneta, ó, vou marcar aqui com a caneta, aonde eu tenho que cortar este canal de zíper, deixando aqui a minha margem de costura, porque nós vamos ainda rebater, fazer a mesma coisa que fizemos deste lado. Então, não deixe isso aqui também muito apertado, porque é plástico, e plástico, vocês sabem que na hora da gente virar e rebater, ele vai ficar mais durinho, então a gente pode perder alguns milímetros aqui, certo? Vocês entenderam? Eu não posso deixar este canal de zíper aqui como se fosse uma nécessaire. Uma nécessaire a gente pode deixar um canal bem grandão, porque ela não tem alça, mas essa bolsa aqui não tem jeito. Se eu colocar um tirante muito aqui embaixo, um zíper muito grande, a hora que eu for pendurar essa alça no ombro, essa bolsa vai virar para baixo. Certo? Então, eu preciso que vocês entendam isso, para que não dê erro na hora que vocês forem fazer a bolsa. Canal de zíper sempre menor do que o fole. Cortei o zíper, então, deixa eu só acertar, que tá meio tortinho, porque senão dá diferença no espelho de trás, tá? Então, tem que deixar ele retinho. Cortei aqui e vou juntar, ó, direito com direito do fole com o meu finalzinho aqui do zíper. Vou passar a costura, vou colocar aquele acabamento, aquele viés, e vou rebater. Coloquei o viés de acabamento, vou desvirar, vou vincar bem aqui,
vinca bem, aperta bem e passa a costura rebatendo. Igual a gente fez do outro lado. Rebatido, igual aqui o outro lado, agora a gente vai posicionar aqui o outro tirante. Vamos colocar aqui. Eu posiciono, esse tirante ele tem que ficar centralizado com aqui a lateral. Olha só, ele tem que ficar aqui. A gente centraliza com aqui a lateral, vê certinho a altura que a gente colocou aqui do outro lado e coloca o rebite ou costura. Canal de zíper e fole prontinho, já coloquei então os 2 tirantes com o rebite, como eu disse, se quiser costurar pode costurar. Coloquei aqui ó, costura com costura, dei um piquezinho para achar o meio nas 2 pontas, neste caso pode sim dar pique no zíper porque é um zíper de plástico. Tá virado aqui no avesso. Agora a gente vai clipar no espelho. Então, peguei aqui o espelho da frente, lembrando que o zíper, ele fica em contato com o espelho da frente, certo? Então, a gente vai virar isso aqui pra baixo e vai colocar o zíper, a parte do zíper, em contato com o nosso espelho da frente. E vou colocar aqui, ó, pique com pique e vou prender. Aqui embaixo, mesma coisa. Então, lembre-se sempre que acabamento do vivo fica com o fole. Olha só, a gente coloca aqui, meio com meio, coloca o clipe. E agora a gente vem clipando essa volta todinha aqui, vai dar certinho porque a gente já conferiu essas medidas antes. E é neste momento que eu troquei o material, eu troquei o plástico que eu estava usando, né? Eu estava usando o holográfico, ponto 60, e agora eu tô usando o cristal transparente mesmo, ponto 40. Talvez por ser ponto 60, o que iria acontecer? Aqui ia ficar algumas rachaduras na hora de fechar, porque eu ia ter que puxar com o alicate e ia ficar algumas rachaduras que ia passar pro lado de dentro da bolsa, né? Pra essa parte aqui. E eu achei que não ia ficar legal, então eu preferi, em vez de eu perder, né, todo o meu espelho, todo o meu material, eu resolvi então parar. Eu desmanchei aquela peça, aproveitei só essa parte aqui da frente e daí eu fiz no cristal transparente, mas é a mesma forma de fazer, não tem nada de diferente. Eu só troquei o material porque eu vi que não ia ficar legal do jeito que eu estava imaginando, certo? Então agora, ó, é só continuar daqui, já fizemos aqui o encaixe, então clipou tudo. Agora eu vou passar aquelas costuras aqui de segurança, aqui, no meio aqui em cima e nessa lateral. Agora sim, vamos começar a fechar esse espelho. Peguei aqui um alicate, só para dar uma segurança. Cuidado para não rasgar o plástico, tá? Ele é até dificinho de pegar, não puxem muito. É só para encaixar aqui mesmo. Hoje tá bem frio aqui na minha cidade. Nós estamos no inverno, deve estar fazendo uns 11 graus lá fora. Então, tudo fica mais duro, né? O plástico aqui, o vivo. Aí, se precisar de alguma fonte de calor, vocês passam aqui um pouquinho de secador para ele dar uma amolecida. Mas aqui tá tranquilo. Por isso que eu falei para vocês que eu decidi mudar o material, porque eu acho que por ser eu tava usando o holográfico ponto 60, eu achei que nessas curvas aqui, principalmente hoje que tá bem frio, ia judiar um pouquinho do meu material. Então, eu achei melhor trocar, mas se vocês quiserem tentar fazer no holográfico, vocês façam, mas eu aconselho vocês a usarem uma gramatura menor, como eu já falei lá no início do vídeo. Última curvinha aqui da nossa peça. Bem devagarzinho e tudo se encaixou perfeitamente, olha só. Agora, a gente vai passar um viés aqui na volta. Você pode usar o viés de boneon, que é aquele viés pronto. Pode fazer também o viés de sintético, que vai ficar bem chique, bem bonito. Eu vou passar o de boneon mesmo. O viés de boneon, ele é muito simples pra gente aplicar. Então, a gente encaixa ele aqui, divide ao meio, metade pra cima, metade pra baixo. Encaixou aqui na máquina, ó, bem aqui em cima do nosso vivo.
deu os primeiros pontinhos, ó, estica, encaixa e passa a costura. Tem vários vídeos que eu mostro colocando o viés, então eu vou pular essa parte porque caso vocês ainda tenham dúvidas, é só procurar vários vídeos aí que tem o passo a passo do viés. Vou mostrar aqui então o finalzinho do nosso viés. Eu cortei, vou passar um isqueirinho aqui nele, só pra dar um acabamento. Dobro aqui pra dentro, coloco ele aqui embaixo e continuo costurando. Aqui, ó. Faço um retrocesso e tá pronto aqui o nosso espelho. Ficou assim, todinho com acabamento, depois corta os fiozinhos, passa um paninho no plástico. E agora, a gente vai pegar a parte de trás, o espelho aqui de trás, e nós vamos repetir o processo. Coloca ele virado aqui pra baixo, a parte do acabamento do vivo em contato com o fole. Vou clipar, costurar, colocar o viés. Os dois espelhos estão colocados, já tá então com o viés aqui de acabamento. Agora eu vou desvirar essa peça, mas eu vou colocar uma fonte de calor. Eu vou colocar um pouquinho de secador, passar aqui em volta dela, um pouquinho aqui dentro, porque, como eu disse, hoje tá muito frio aqui e esse vivo ele tá bem duro. Então, pra não danificar, não estourar zíper nem nada, eu vou dar uma amolecida um pouco nesse plástico pra desvirar. E aí, nós já vamos encerrar fazendo a alça. Desvirei a peça, ela ficou assim, bem tranquilinho de desvirar, depois que a gente usa uma fonte de calor. Agora, nós vamos fazer a alça, que eu tô usando a alça pronta mesmo, muito simples. Peguei 1,40 m de alça, um regulador, queimei aqui a beiradinha, aí eu vou passar essa ponta pelo regulador aqui, ó. Vou dobrar 2 vezes, dobro uma, dobro 2, e aqui você pode ou costurar ou colocar o rebite. Eu vou costurar. Costurei aqui. Agora, a gente vai passar essa alça aqui na bolsa, tá? Como que a gente vai fazer? Vou pegar aqui a outra ponta dela, que eu já também passei um isqueiro aqui pra queimar. Vou queimar até mais um pouquinho aqui. Pronto. Vou passar aqui, ó, de dentro, ó, por dentro pra fora. Passei aqui, vejo se ela tá direitinha, se ela não tá enrolada. Aí, eu vou passar por esse regulador aqui. Passo por esse regulador. Ó. Passei aqui e aqui. E aí, eu vou lá pro outro lado. Vou puxar aqui. Puxo. E venho aqui pro outro lado. Também vejo se ela tá direitinha. Venho aqui, passo agora, ó, de fora pra dentro. Dobro 2 vezes e passo aqui a costura. E aí, gostaram desse passo a passo? Gostaram dessa shoulder bag? É uma delícia de fazer, muito fácil. Vocês viram aí que teve aquela mudança no meio do caminho, né? Mudança de material. Mas que no final das contas dá no mesmo, o passo a passo é o mesmo, então você pode fazer aí à vontade do seu plástico cristal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não curtiu esse vídeo logo no começo, curte agora, aproveita também, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.